do momento de vida que eu tava ali, que eu queria achar propósito no que eu tava fazendo. Eu imaginei que era eu. Eu falei, mano, o que eu tô fazendo? Eu tô trabalhando aqui, vou lá, fica um círculo, sabe? De, vou ali, ganho um dinheiro, não sei o quê, trabalho tanto tempo nessa empresa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que tá, lá? Tudo bom? Tudo ótimo. Fim de semana aí. Bora pra mais um, né? Dessa vez. Agora não vou mais parar de falar. Eu já sabia que tu ia falar isso. Então, olha lá. Mundo, a gente já tá aqui toda hora, fala de AI, machine learning, aquela coisa toda, não tem como não falar sobre isso. A gente tá com um cara hoje, que a gente tava aqui disputando a agenda dele, foi difícil. Foi difícil conseguir uma agenda dele, mas porque assim, é aquela pessoa que a gente achou um horário para gravar, porque merece. A gente quer falar muito sobre ele, sobre o exemplo, até de carreira que ele é. Trajetória, tudo, exemplo trajetória, de eminência, tudo, exatamente. falar sobre machine learning, ele é a cara. Às vezes, quando eu penso muito em machine learning, fala muito, é fera nisso, acabou de criar um app, tá bombando, que a gente vai falar sobre isso, inclusive tá vestindo a camisa. Então, sem mais delongas, vamos lá. Seja muito bem-vindo ao Por Reconhece, Felipe. Como é que tá? Tudo bom? E aí, pessoal? Salve, salve. Sou Felipe Dornelas e amigo dessas pessoas excelentes que estão aqui. Muito obrigado por... A honra é nossa. Então, Felipe, para começar, para quem não te conhece, tá assistindo aqui o episódio. Quem é o Felipe? Olha... Difícil, né? Vamos começar assim, ó. Felipe Dornelas, carioca, 30 anos. Felipe é um dev nerdão. É o resumo do Felipe. E hoje atua como fundador aí de um aplicativo de relacionamento para pessoas negras, que é o Dengalove. Muito bem, vamos falar muito sobre isso depois. Com certeza. Então, é isso aí, Matheus. Vamos falar um pouco da carreira da sua formação, então, Felipe. Eu te conheci de estagiário aqui na IBM Research, né? Você passou um bom tempo aí no Rio, aqui, a gente se cruzou algumas vezes, mas conta aí, onde você estudou, como foi a sua trajetória, o que você fez até chegar aí nas machine learning. Eu lembro até que falar sobre trajetória, você cruzava o Rio de Janeiro, né? Eu lembro que a gente alguma vez conversou sobre isso. Então, cara, quando vocês me conheceram, eu estudava na Rural, Seropédica, e eu ia da Rural para Botafogo todos os dias, né? Então, era ali coisa de... Então, pra quem não sabe, é longe. Complexo, assim, de acordar, tipo, 4h15, 4h20 da manhã, para pegar o ônibus de 5h15, para chegar na IBM 7h30, 7h40, entendeu? Para começar o expediente 8 da manhã, entendeu? E aí, sair da IBM meio-dia, 1h, para voltar para Rural, para ter aula até 10 horas da noite. Que fase. Só que isso aí já foi uma época em que eu já tinha vindo de outros estágios. A IBM foi uma janela assim que abriu. Inclusive, foi meu último estágio antes de uma oportunidade assim full-time, né? Eu fiz 7 estágios, gente. Caramba, cara. Eu também. Tudo isso? Caraca. Porque, assim, quando eu entrei na faculdade, eu vim de um curso profissionalizante. Na época era web design, Dreamweaver, lembra dessa época? Eu peguei essa época também. Aí fiz lá um PHPzinho, CSS, JavaScript, básico. Tinha nem jQuery na época. Já existia, mas eu que não... O curso não tinha isso, não tinha professor, acho que ainda, físico, em estabelecido físico fazia, falava de jQuery. Aí, acho que nem existia. Aí, dali eu entrei já na faculdade, então, tipo, as cadeiras de web, algumas ali, brincava, sabe? Eu já sabia muita coisa. Então, ali o pessoal da própria universidade, quando eu vi uma vaga de estágio no departamento de tecnologia da universidade, eu consegui ir lá, ficava brincando de fazer página WordPress. Aí, enfim, foi o primeiro estágio. Aí fiz vários outros ali, iniciação científica, né? Também, que é função deve também. Corre atrás mesmo. Isso aí. Aí eu trabalhei, olha que coincidência, cara. Essa história foi bem interessante, cara. Teve um dia que eu tava numa palestra na Rural sobre alguém de research. Alguém de research estava lá, dando palestra. Não lembro o nome da pessoa, cara. E aí ele falou, cara, você tá na época de experimentar, vai fazer estágio mesmo, vai lá, vai dar as caras mesmo, se gostou, troca para outro. Isso eu não tava no 7º estágio ainda, tava no 3º, vai. Falei, esse cara aí tem um pouco de razão. Aí eu fui tentando, aí o meu estágio externo foi na Fiocruz. Irada. Foi na Fiocruz que eu trabalhei lá no laboratório de como é que é? Bioinformática. Bioinformática, e aí uma das pessoas dali é ainda a esposa de uma pessoa da IBM Research, que começou a falar, cara, vai para lá é para você, lá é tecnologia mesmo, é o que você gosta de fazer, que aqui é
no meio dos biólogos, sabe? Peixe fora d'água, biólogo tentando programar e eu tentando entender biologia. Muita gente se fala de estágio, né, Matheus? Mas eu acho que você é um exemplo vivo disso, Felipe, que realmente estágio é experimentação e principalmente para grandes empresas é a porta de entrada mais fácil, né? Sim, até que você fez um estágio numa área que não é, mas o estágio é diferenciado, né? Não, porque você está mexendo com tecnologia de ponta, mas, né? Todos esses estágios me contribuíram de alguma maneira, sabe? De alguma coisa que eu precisava, que foi interessante. Cara, me botou muito mais à frente, sabe? Então, assim, tipo, na faculdade mesmo. Mundo real, né? Mundo real. O que mais tinha ali experiência técnica, de mercado, não sei o quê, sabe? Tipo, eu lembro o professor ensinando HTML e tal. Aí, vamos aqui, pessoal, aprender como saber. Eu saí do curso já sabendo publicar meu site na internet, não sei o quê. O pessoal ensinando, o pessoal, ai, que difícil, FTP, não sei o quê. Tipo, brincando aquilo, ensinando meus colegas, sabe? E aí, tipo, eu era a pessoa que dava oportunidade de emprego para meus amigos. Cara, vamos trabalhar lá, vem cá, olha essa vaga aqui e tal. Já era um recrutador, empreendedor. Eu via, cara, porque assim, ter feito essas coisas. Faz rodar, né? Pra você ir pro próximo estágio, você já indicava alguém para ficar no seu lugar no que você tava. É isso. Não só e a área é isso, né? Cara, foi bom para mim, enquanto eu ver as vagas que prestava, foi bom para eu ver meus amigos falar, isso aí não vai não, que isso é cilada pra caramba, sabe? Ó, investe nessa parada aqui, o mercado tá aprendendo isso daqui, sabe? O professor ensinando umas outras paradas, às vezes, que era parte do currículo técnico e o mercado já estava experimentando tecnologias mais novas. Eu falei, ó, que tá bombando esse tal de Node aí. O professor nem sabia o que era Node ainda, sabe? Tava lá no Javão, com encapsulamento, etc. Eu falei, vamos fazer essa outra parada aqui. Então, assim, cara, eu ajudei vários amigos, assim, cara, que hoje estão até muito bem. Eu fico muito feliz de poder ter, não só... Porque, assim, para mim é uma parada muito assim, né? Depois a gente vai entrar nesse assunto, porque, inclusive, tá conectado com o propósito da galera. Só para mim é muito fácil, tá ligado? Então, eu comecei a não fazer só o meu, mas trazer um monte de gente junto, ajudar a galera e tudo mais. E aí, cara, quando eu voltei, acabou o estágio de Fiocruz, uma amiga lá da Rural, a Larissa, ela viu esse estágio na IBM e me mandou um follow-up nos e-mails, assim. E aí, cara, aconteceu de eu me candidatar. E vocês não sabem, né? Meu orientador na IBM, o Paulo Cavalim, cara, essa vaga não ia rolar. Eles não estavam, assim, a fim de contratar estagiário, assim. Só que eu fiquei mandando vários e-mails perturbando. Aí ele falou, cara, me chamou para falar pessoalmente. Aí, beleza, me entrevistou e deixou meio assim a vaga. Não chamou ninguém. Eu falei, cara, pô, olha aqui o que eu vi. E eu vi as pesquisas dele, eu ficava lendo o paper deles e tirando dúvida. Cara, porque é muito esse estágio, né? Pô, vem aqui. Maneira. Persistência, né? Porra, fui lá naquele dia e falei, beleza, tu vai entrar. Eu falei, caraca. Cara, você fez um exemplo que eu falo para muita gente. Você tem que criar a sua vaga. Às vezes a pessoa, não tem vaga, a vaga vai abrir, congelou a vaga. Cara, você... Exemplo aí, ó. Se você criou a sua vaga de estágio, cara, você foi... Tem que encher o saco, galera. A melhor coisa, assim, cara, é tipo, olhar quem tá te entrevistando e tirar dúvidas sobre aquilo ali. No meu caso, eram 2 pesquisadores. Eu peguei os papers dele no dia da entrevista e fiquei, cara, nesse paper aqui, cara, o que você pesquisou? Você falou... O cara olhou assim e falou, você leu? Poxa, interessa. Não, irado. Eu concordo com a Lana, a gente cria a vaga, né? E aí, Felipe, eu fico pensando assim, você entrou na área de pesquisa, e aí minha primeira pergunta para você foi por isso que você fez essa migração e começou a ficar essa pessoa hoje, referência em AI Machine Learning? Foi esse momento que você falou assim, vou focar nisso? Então, foi a IBM a grande culpada por eu ter seguido a área ali de Machine Learning e tal. O meu orientador, Paulo... Cara, eu falo assim, tudo depende... Se ele fosse eu vou falar que pode falar francês aqui, cuzão? Pode. Eu não ia estar nessa área, tá ligado? Mas não foi. Ele foi um cara legal. E, falava, não, cara, você vai conseguir, estuda isso aqui. E, tipo, eu não sabia nada, né? Tipo, nada, assim. O cara vinha e falava, roda esse negócio aqui. Eu tava treinando o modelo, sabe? Que eu nem tinha pego cadeira de IA na faculdade. Eu tava na IBM treinando o modelo, avaliando, aprendendo coisas que ainda hoje... ainda são coisas que pessoas estão aí dando palestra aí fora e tal. Ali eu já estava com o pesquisador do meu lado falando, faz isso, olha essa técnica e tal. Sabe? Então, mais tarde, quando eu via pessoas falando, eu falei, mas isso aí é fácil. Claro, tinha um pesquisador do meu lado falando,
escreve isso, faz desse jeito. Aí no final sai um paper lindo, que hoje é sei lá o quê, sabe? Que eu ajudei pra caramba a fazer essa parada, mesmo sem saber o que eu tava fazendo direito. Mais tarde que eu fui entender. Caraca, mano, eu fiz isso. A ficha foi cair anos depois. Até hoje tem gente citando esse paper, de vez em Que quando, massa. sabe? Legal. É muito legal, cara. Então, sim, a IBM e ter tido bons líderes, né, me ajudou. Não foram líderes fáceis, foram líderes que exigiram bastante de mim. E me ajudou bastante a poder entender o caminho, ver que, cara, e ter uma parada muito importante, ter respeito pela área, sabe? Porque no meio dessa galera fazendo um monte de brincadeira, roda um códigozinho aqui, acha que tá fazendo IA e tal. Ali eu via que o trabalho era maçante, um tempão fazendo um negócio para sair uma coisinha pequenininha. Eu entendi o ciclo do negócio, que era, cara, tinha que ter muito trabalho envolvido para você fazer algo confiável, algo ali que você não ia usar errado. Tinha uma preocupação muito grande com dados pessoais. Sim. Entende? Essa Então, palavra confiável que você lançou aí, hoje em dia está muito mais importante do que já era, né? Porque antes ainda era meio artesanal, você fazia modelo por modelo, pegava os dados para cada caso que você ia fazer. Hoje já generalizou muito, né? E aí você acabou indo para outras... Sua carreira mesmo ficou de machine learning e AI mesmo, né? Em outras empresas que você foi antes de fundar a Denga aí. Sim, em alguns lugares vamos lembrar que ali em 2017, quando eu saí de IBM, o Watson nem estava começando ainda, né? O Watson estava ali numa parte, por exemplo, Conversation, né, que hoje é assistente, sei lá o quê, se chamava Dialogue, não era assistente, nem Conversation. Era só assim, um diálogo, Era nada ali. Então, eu peguei esse boom, sabe? Eu peguei essa curva de coisas de IA, cara. Que você falar LLM naquela época não existia. Você falar rede adversária não existia, essas coisas, tá ligado? Deu para pegar o início de muita coisa, sabe? Que foi bom nesse ponto. E aí, então, eu consegui... Quando eu saí dali, que eu vi que estava rendendo bastante esse negócio de chatbot, que agora voltou, né, com o ChatGPT, acho que reavivou o chatbot. Tirou. Nessa época, tinha muita gente querendo chatbot. Eu fui virar consultor, tá ligado? Legal. Foi com um monte de empresa, nossa, ganhei dinheiro. Isso é importante, ó. Abri um CNPJ ali, fui fazer chatbot. Começou a fazer consultoria. E você fazia na mão o chatbot ou você reusava alguma engine, tipo essas do Watson? Eu sempre usei o Watson, aí o que eu fazia era interface. Mas por trás era mesmo. Mas, então por isso que você citou o Sérgio Gama aí. Ele até no episódio dele, ele falou que ele até se incomoda um pouco e ficou só ele. O cara do chatbot, Mas ele fez a evidência dele foi em cima disso, né? Foi o que ele compartilhou. E que ajudou muita gente. Legal, é um belo caso. Superado, até porque você foi... Eu acho que assim, ouvindo tua história, você vai pegando oportunidade. Assim, você foi surfando ondas. E aí a minha pergunta para você hoje, você diria então que a onda que a pessoa deveria pegar é essa questão de LLM, é generativa? Ou não? Cara, o chat GPT, ele trouxe... Já vamos pro nosso quadro já. Vou perguntar. Trouxe essa ondazinha aí, né? Ele reavivou essa onda, que as pessoas sempre queriam, na verdade, é uma máquina que fale igual a gente, quer ser atendida ali, mas ao mesmo tempo a pessoa tem receio, não sei o quê, né? Aí o chat GPT ele começou a dar essa ideia de tipo, caraca, mano, que resposta boa, não sei o quê. Tal. Quando erra, também erra bem pra caramba, né? Erra com convicção, né? Erra com convicção. Nada, não, é pior, mas não tão diferente quanto um humano, né? Humano, a gente também erra pra caramba, só que diferente do PT ali, que ele tá falando besteira mesmo. Ele falou que a minha empresa tem 1 milhão de usuários já. Eu falei, porra, eu queria, mano. Eu queria. Às vezes tem, você não sabe, ele sabe. Pois ele já tá prevendo o futuro. A query aqui veio 92 mil. Como tem 1 milhão? Da onde tem esse 1 milhão? Eu quero, traga pra mim, pô. Traga. Se ele tá falando do futuro, a gente já tá sonhando, aí beleza. Mas, pô, então assim, tem algumas coisas que quando ele erra com convicção, que ele justamente falou, é uma empresa tal, já tem 1 milhão de usuários. Eu falei, não. Ele fala, vai ter 1 milhão de usuários? Aí, porra, beleza, obrigado. Porra, errou com uma convicção bem grande mesmo. Então, assim, cara, não é o começo de uma nova era, não é, vai ser o mesmo boom que o Watson Conversation teve, que ele veio lá, depois teve a ladeirinha e estabilizou. As pessoas sabem para que usar ele, sabe?
sabe? Para que usar? O Conversation ainda existe, as pessoas ainda fazem chatbots hoje. Uhum. Enfim, tem muito lugar precisando de chatbot mesmo. E o chat GPT, Bard, né? E outras tecnologias vão entrar nesse meio de as pessoas saberem, pô, aqui é da onde dá para usar bem, sabe? Não sai dessa ideia, dessa cabeça de canivete suíço que vai servir para tudo, não sei o quê, que vai substituir, não vai. Não tem como, vai. Não dá. Tá falando da complexidade de resolver coisas que nós, como humanos, não resolvemos ainda. A gente vai bater a tecnologia ainda. Nossa, velho, sabe? É um ótimo ponto, porque assim, você falando, né? Começou falando que é realmente um desenvolvedor, e é legal ver, você fala isso até hoje com brilho nos olhos. Você acha que, por exemplo, é uma ameaça para a carreira de desenvolvedor? Ou já que ele gera código, sabe? A gente precisaria... É o mesmo jeito, eu falo sobre a faculdade, né, que você aprendia, às vezes estava até já defasado comparar o mercado. Hoje, faria sentido ainda fazer uma faculdade, sendo que com TAs que geram código? O que você vê sobre isso? Pô, tem que fazer faculdade, estudo é o que vai, né? A gente está falando. É igual essa pergunta, por exemplo, assim, faz sentido fazer jardim de infância? Mano, como ser humano, você precisa se formar em alguma coisa. Então, você tem que fazer o jardim de infância. Maneiro. Entendeu? Então, e a faculdade tipo, você quer ser um profissional dessa nova era, você tem que passar por algum conhecimento, e a faculdade é um conhecimento desse, sabe? Uma parada que eu tava percebendo, por exemplo, tipo, tem um monte de... Antes do ChatGPT, tinha faz sentido fazer faculdade, já que tem um tanto de curso melhor aí, Udemy, não sei o quê, blá, blá, blá. Gente, esses cursos, eles não estão preocupados na sua formação, ele quer que você aprenda um conhecimento, tá ligado? Não está preocupado em se você realmente aprendeu, entendeu? Se você realmente está apto para poder trabalhar com aquilo. Faculdade, o ensino mais tradicional, forma muito mais do que uma pessoa com conhecimento técnico, tá, gente? Massa, Faculdade, eu aprendi sociedade, e por que é importante a minha profissão e onde que ela se encaixa para servir, entende? Você entender que você não é parte sozinha, você é parte de um meio, né? E que você está ali para contribuir em um ecossistema, entende? Que o seu conhecimento é importante para outras áreas, sabe? Sair da caixinha de que o dev está lá em cima, é super poderoso. Mano, peraí, baixa tua bola, vai aprender lá com o Alan, com o Matheus um pouquinho. Você tem coisa para aprender, entende? Sozinho, cara. É aquilo. Mas tem. É que a gente não faz clickbait, senão a gente vai fazer, Matheus. Aprenda Python em 2 semanas e ganha um salário de 10 mil por mês. E ganhar dinheiro. E vocês vão ganhar a galera, mano, tem amigo meu, milionário, ganhando concurso, assim. Assim, a pessoa passa o dia inteiro estudando, criar curso. É um trabalho que trabalha muito mais. Eu falo, hoje com a minha empresa, eu trabalho muito, muito, muito mais do que CLT. 8 às 5, sabe? Muito mais. Aí ganho menos. Era muito mais cômodo. Outras coisas. Vamos falar, só para encerrar essa parte do ChatGPT, acho que só um outro comentário, você colocou um negócio legal que o conhecimento realmente está disponível e hoje em dia muito fácil de ser consumido, mas a formação é algo que você tem que construir, né? Que tem outras variáveis aí de relação, de pertencimento, até de comunidade que a gente vai falar já. Mas só para fechar o ChatGPT, eu acho que você trouxe uma coisa que era uma coisa que eu já percebi, a gente que acompanha a inteligência artificial aí há 10 anos, vamos dizer assim, não foi uma grande surpresa. Não, esses modelos a gente já tinha, para mim, o grande quebra que eles fizeram foram duas. Eles colocaram numa interface muito palpável para o público geral, né? A interface ali facilitou muito, a gente já teve até episódios sobre interfaces conversacionais. E uma coisa que é espantosa e que ao mesmo tempo pode ser um tiro no pé, esse impressão generalista, que é o canivete suíço que você falou. Vai resolver todas as perguntas, todas as tarefas, tinha gente testando fórmula matemática, fórmula física. Sim, não é para isso. Né? Então, legal você constatar isso, que não é uma grande reviravolta para quem já está na área, né, Matheus? Exatamente. Eu uso, cara, essas ferramentas, por exemplo, cara, eu tenho um monte de tarefas aqui na empresa. E aí, uma parada que eu estava precisando eu preciso ler um conjunto de dados aqui para poder pegar por geolocalização, que eu quero pegar uma lista menor dessa lista grande que eu tenho e poder, nessa lista menor, disparar um push notification para esses meus usuários. Uhum. Cara, eu fui lá num chat desses assim, pega um data frame no Polars, com as colunas tal. A minha coluna estava em UTC, eu falei, a coluna estava em UTC, eu quero ela em formato date, time, blá, 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 blá. Ele me deu um código que não estava pronto, mas, cara, se eu fosse fazer do zero,
eu ia gastar 2 horas. Eu gastei 15 minutos, entendeu? Então, assim, isso é um risco pro dev, não sei o quê. Cara, isso vai ajudar no primeiro momento. Tem que usar com sabedoria e tal. Não recomendo... Assim, olha o que eu falei. Me dá um data frame assim. Em nenhum momento eu botei linha de dados meus lá. Eu tenho a coluna assim. Eu quero que você passe essa coluna para tal coisa. Em nenhum momento eu colei meus dados e coloquei lá. Cuidado. Tá a gente teve um episódio sobre segurança. E a galera tem que se ligar o que tá fazendo. Eu tô vendo coisas no TikTok assim, como subir planilha no chat, sei lá o quê. Mano, não faça isso, cara. Assustadora. Mano, não faça isso, cara. Não faça isso. Para isso ali ser uma landing page que vai pegar os teus dados e não vai fazer nada por trás, é um pulo, né? Tá ligado? A pessoa troca a interface ali e acabou. Então, assim, vamos com calma. Que o pessoal também... Até aqueles exemplos, né? Tipo, use um filtro aqui para descobrir como você vai ser mais velha. Como vai ser sua filha. Como vai ser seu filho, olha lá. Agora tá você já fez? Você que seu filhinho lá? Não vou descobrir. Ninguém vai pegar sua foto para nada não, Matheus. Não é isso. Não. É isso. Pois é, né? Pois é. E eu acho que assim, Felipe, eu realmente gostei do teu ponto, porque eu bater uma tecla sobre a importância da formação, né? Porque eu vejo muita gente, ainda mais agora falando sobre o ChatGPT, ou o Bard, ou o que for, as generativas. Todo mundo tão, assim, preocupado, assustado, né? Sobre novas profissões, ou internos de todas as nossas profissões. Tem um episódio que a gente falou assim, o arquiteto de soluções vai acabar, né? Acabou. Super polêmico, acabou. Então, eu acho assim, a gente meio que se assusta, mas eu acho que é bom olhar com uma visão um pouco mais realista, né? Um pouco mais realista sobre o que está acontecendo. E eu acho assim, você que já passou por tantos cargos, até como lead de machine learning e tudo mais, e agora criou, e eu vou pegar esse ponto que foi super legal, que acho que talvez a gente não explorou aqui ela. Você falou assim, que hoje você, ao criar essa empresa, você trabalha mais, você recebe menos, óbvio, por enquanto, do que um CLT. Então, assim, vamos lá, explica pro pessoal, por que fazer isso? Não é porque, assim, vamos lá, ouvindo você, o pessoal fala assim, trabalha mais, talvez tá recebendo um pouco menos. Mas, então, por quê? Qual foi a vontade que você, hoje, uma carreira de trabalhar como lead de machine learning, sabe, super conhecendo a comunidade, que comentar sobre isso, do nada você falou assim, não, eu acho que é o momento de eu apostar e criar algo meu. Tem um monte de coisa envolvida aí, né, pessoal? Muitos fatores, tá? Mas teve um clique, né? Qual foi o clique, assim, que deu? Sempre tem. Sempre tem esse clique para poder fazer algo meu. Cara, eu já tinha passado por algumas empresas grandes de IBM, a Valid, que também é uma empresa que é multinacional. Trabalhei com tecnologias de reconhecimento facial, várias outras paradas bem importantes lá, com muita segurança envolvida, sabe? Trabalhei em outras empresas como cientista de dados. E, cara, eu tava vendo mais do mesmo, sabe? Eu sou uma pessoa que se entendia muito fácil, sabe? Se eu fico mais do mesmo, eu fico muito entediado muito rápido, tá? E pior é que quando assim, também eu tenho uma parada muito de profundidade, de capricho. E às vezes no mercado, a pessoa quer fazer aquele negócio ali rapidinho para ganhar dinheiro, não sei o quê, não quer fazer tão bem quanto, com a qualidade realmente precisa, sabe? Então, assim, como eu falei, são vários gatilhos. Alguns desses, cara, também foi do momento de vida que eu tava ali, que eu queria achar propósito no que eu tava fazendo. Eu imaginei que era eu. Eu falei, mano, o que eu tô fazendo? Eu tô trabalhando aqui, vou lá, fica um círculo, sabe? De, vou ali, ganhar um dinheiro, não sei o quê, trabalho tanto tempo nessa empresa, e sabe que a volatilidade na área de TI é um pouco alta, né? Inclusive por causa dessa questão de a gente estar menos profissionais disponíveis e muita vaga, né? Sim. Então, você está sempre ali, rodando. E aí, para mim, cara, foi importante eu olhar para uma situação muito assim, tipo, cara, eu falo para as pessoas, não é sempre que você tem recurso e tempo para fazer as coisas, sabe? Verdade. Um jeito fácil de falar. Vocês abriram o podcast porque vocês estavam com algum tempo e vocês tinham a faca e o queijo na mão, conhecimento, as pessoas falaram, vamos fazer isso aqui que vai dar certo. E tá dando certo. Então eu falei, cara, eu saí do emprego em maio, acho, do ano passado, e aí peguei aquela famosa rescisão, né? Eu falei, cara, o que eu posso fazer aqui? Pegar a rescisão e comprar um carro, dar entrada no apartamento, não sei o quê, e voltar a trabalhar para outra pessoa? Cara,
dá para fazer. Eu fiz isso em outras vezes, né? Reformei a casa da minha mãe numa outra. Então, assim, em algum momento eu falei, gente, mas não tô cansado de fazer esse negócio, sabe? Tô cansado dessa área, tô cansado de trabalhar com isso aqui de uma maneira que eu realmente sinto que não está sendo produtivo para mim. Então, e aí eu tinha essa ideia na cabeça ali já há um tempo rolando, eu vi que ninguém estava fazendo isso, e também um momento meu de vida, né? De eu perceber sociedade, de eu perceber as necessidades do momento, né? Sobre igualdade racial, sobre coisas que eu vinha pesquisando, olhando aí e querendo. Falei, cara, eu acho que eu posso contribuir com isso de uma maneira que eu vou estar num negócio próprio, ajudando nessa pauta e ao mesmo tempo fazendo algo que eu gosto, entendeu? E aí, cara, não deu outra. Eu cara, sabe o que é? Você está maluco sobre uma ideia tão doida que você está numa viagem e você está num ônibus escrevendo sobre ela. Você uma viagem, tá ligado? Você tá aqui e tem que ter isso, não sei o que, vai manda para não sei quem, para amigos, não sei o que, sabe? Foi em maio que eu me vi e falei, cara, esse negócio não tem como voltar para trás. Já tava na minha cabeça que ia, não adianta. Quando coloca na cabeça, né? Eu até fiz outras entrevistas em outros lugares, sabe? Que bom que não deu certo, cara. Porque se tivesse dado certo, provavelmente eu teria freado eu de investir nisso, sabe? E aí, cara, na minha ideia ali de fazer a Denga Love, né, que é o aplicativo, foi muito numa perspectiva também de olhar questões científicas, cara. E perceber, eu me deparei com um artigo científico falando, pegou pessoas reais e mostrou lá que pessoas negras passam por dificuldades iguais que elas passam, sei lá, no estabelecimento, na rua, etc., dentro de aplicativos de relacionamento. As pessoas negras também têm dificuldade de se relacionar, são preteridas, né? Enfim, todas essas questões raciais que envolvem pessoas negras. Eu falei, cara, então peraí. Eu posso agir de uma maneira em que eu vou criar um espaço seguro, de pertencimento, de acolhimento, onde as pessoas negras podem se relacionar de maneira onde que elas não precisam passar pelas coisas que elas passam do lado de fora, que para nós é muito importante não passar por essas coisas, sabe? E aí, cara, não deu outra. Fui para mão no código, peguei lá, comecei a fazer alguma coisa, né? Você é de machine learning, você fez aplicativo, cara, botei a mão, fui no Flutter lá, peguei um pouquinho, já vinha lendo sobre, né? Fui olhando, fui fazendo na cara e na coragem. Quando eu vi que deu mais ou menos certo assim, eu falei, cara, esse bagulho vai dar certo, tá rolando. E aí eu fui e chamei um amigo lá. Isso que eu ia falar, você foi sozinho, chamou. Quando você viu que ia dar, você chamou alguém para. Mas só um pouquinho antes disso, você fez algum estudo de mercado ou você foi no feeling mesmo? Não, você fez. Primeiro que assim, no meio das pessoas negras, sempre tem aquela palavra assim, podia ter ativo. A gente sempre solta assim, sabe? Sempre fala. Eu falava, é mesmo, podia ter, né? Por que os outros não fizeram? Eu fui entender que tem um monte de leis também sobre isso. Foi uma pesquisa muito importante para a gente entender onde que se adequava para não ser contra as leis, né? E tudo mais. E aí, cara, me ajudou bastante eu poder fazer esse benchmarking. Eu fui usando, mano, tudo que é aplicativo, para entender, cara. Mas você usava por questões pessoais ou você teve que pedir autorização? Não, já usei. Sim, pô. Eu namorei já com gente de aplicativo de relacionamento. Tá bom. Você era um usuário, então você tinha. Usuário que deu certo, sabe? Então eu falei, peraí, esse negócio funciona. Peraí, se tá funcionando, como é que eu faço um agora que seja ainda melhor para as pessoas negras, sabe? E aí eu fiz cara, você tem ideia, eu usei aplicativo que você dá match com a pessoa por gosto musical. Tem outro que é por signo. Tem outro que é por política. Caramba! Tem política também? Tem de vegano. Eu nem sou vegano, mas tem de vegano. Eu falei, peraí, tem de vegano. Tem de não sei o quê. Tem um que é só pra gente rica. Isso é importante. Ele analisa ali o seu patrimônio, não sei o quê, para só. Porra, eu falei, não, peraí. Conflito, para não ter golpes do baú. Então, Deus do céu. Legal, cara. E aí você constatou que realmente tinha um nicho aí, né? Que a gente também tem ouvido isso muito, né, Matheus? Tem um nicho. Sim. O nicho é uma necessidade urgente, né? Que era não só fazer isso, mas passar uma mensagem, sabe? Que pessoas negras podem, merecem amor, sabe? Merecem se relacionar com qualidade, merecem ter a chance delas de relacionamento, não ficar
refém dos outros aplicativos, onde, cara, você já começa perdendo, tá ligado? Você já entra lá sendo julgado, você entra lá, olha o cabelo dessa garota, tá ligado? Olha o tamanho do beiço dele. Não, peraí. Então eu falei, pô, vou fazer um lugar seguro aqui. Você pode continuar usando os outros, não tem problema nenhum. Mas esse aqui, para você quiser, pessoas que entendem o que você é, o que você passa, que você é diferente na sociedade, sabe? Somos todos diferentes, né? Então, pessoas que entendem a sua realidade. E aí cara, e ainda assim passando essa mensagem, né, pessoal, de que a questão racial importa pra caramba, de que pessoas negras precisam e merecem ter as suas chances iguais de qualidade em várias áreas, inclusive na área de relacionamento, cara. Entende? Eu acho não, e essas questões é importante, né, Matheus? É porque a gente só vê isso quando tem um boom na mídia, né? Tipo o Vinícius Júnior lá sofrendo racismo no Real Madrid. Ontem eu tava vendo uma reportagem do Roberto Carlos, que jogou no Real Madrid também, porque estavam falando, Espanha é conivente e tal. Ele falou, gente, eu joguei lá 20 anos atrás, era a mesma coisa. Fazia a mesma coisa comigo, com os outros brasileiros, os jogadores, e não mudou nada. É que agora tem rede social, essa exposição é muito maior antes. Ninguém falava nada, saia num jornalzinho lá e pronto. Então, entendeu? E antigamente as pessoas não davam muita ideia para isso. Tá fazendo frescura, não sei o quê. Não, gente, peraí, como assim? Vai falar do meu cabelo, vai falar da cor de pele do outro. Mano, você viu coisa do Vinícius Júnior? O maluco, pô, não é um torcedor, não sei o quê. Porra, o segurança do lugar puxa uma exatamente. Chega, cara. Olha o nível que você tá chegando, sabe? Então, e eu falar para vocês que eu passei isso 1000 vezes em vários lugares, inclusive no caminho até a IBM, chegando no ônibus e tal, no meio da rua, e engole o choro, não sei o quê, e entra para trabalhar. Então, assim, cara, velho, isso acontece, cansa de acontecer, tá aí todos os dias, nesse momento alguém tá sendo afetado por isso, sabe? Só que agora a gente tá começando a falar mais sobre isso, tá criando iniciativas para isso, sabe? Então, essa iniciativa nossa de Denga Love é uma das iniciativas para a gente reduzir esse tipo de coisa, sabe? Mostrar para as pessoas, cara, pô, peraí, vocês não resolveram, e é só uma mensagem para os grandes apps, vocês não resolveram esse problema, eu tô criando o meu aqui, exatamente. Tá? Criando a minha solução aqui, beleza? Agora deixa comigo. Então, assim, quando vocês quiserem resolver, o meu sonho, cara, resolve esse problema que eu fecho a empresa no mesmo dia. Resolve aí, pô. Vai lá, resolve aí. Então vamos falar do sucesso. Como que tá, então? Como foi essa escalada? E até porque, você assim, falou segundo o ChatGPT, você já tem 1 milhão de usuários clientes. Mas falar como foi o crescimento real aí. E eu até vou adicionar, porque assim, eu admito que quando eu vi no LinkedIn, Felipe, assim, eu vi o lançamento, quando você anunciou, eu achei irado, porque eu acho que eu te conheço já há um tempo e assim, eu vejo verdade em você, sabe? Você se entrega mesmo nas coisas que você faz. E aí daqui a pouco eu vi, tipo, reportagem na Folha, sabe? Várias coisas, eu falei, caramba, que irado. Sabe? Então é para mostrar que aquela tua ideia que você estava lá na viagem anotando, realmente era incrível. Mas eu acho que todo mundo que talvez ficava assim, se tivesse, de 10 o mundo é cheio, né? Eu acho que faltou você que foi lá e quis implementar e fazer acontecer. Então, assim, como é que foi? Realmente, quando você lançou, e aí começou a ver esse boom, sai na mídia, aquela coisa toda. Como é que foi esse sentimento pra você? Só completando aqui, na matéria da Globo tá falando que em 2 semanas você já tinha 36 mil usuários, só já pra gente já começar a dar um número nisso. Sim, no primeiro mês foram 52 mil usuários. Nossa, legal. Hoje não tá, é que assim, como falei, o boom da galera esperando veio ali, entendeu? Aí hoje a gente tá com quase 100 mil contas registradas, então são 9 meses de operação, né? E tem crescido um pouco melhor agora nos últimos meses. A gente passou uns meses ali de estabilidade, né? Agora a gente vai crescer um pouco mais. Estamos com quase 100 mil contas ativas, né? E, cara, assim, sair nessas... Quando você tá do lado de dentro, é muito diferente, sabe? Porque, tipo, eu tava fazendo uma parada que eu esperava que isso tinha que acontecer. Se isso não acontecesse, era uma mensagem negativa para mim, entendeu? Falei, cara, tem que sair, tô fazendo uma parada que eu preciso que a mídia entenda isso, e que bom que a mídia entendeu de um jeito legal, entende? Então, cara, isso é muito importante. Então, o Draft me ligou e falou, cara, vamos aqui, uma conversa de quase 3 horas no telefone, conversando para ela fazer uma matéria, entendeu? O projeto Draft, foi Folha, saiu inclusive impresso, jornal impresso em São Paulo. Legal. Folha de São Paulo. Estadão, né? Estado de SP, Estado de Minas, Forbes Tech, saiu em vários lugares, porque assim, orgânico, procurando a gente fez um release, né?
Então, eles pegavam o release, adaptavam também e postaram. Então, assim, saiu para lá de 30, 40 portais. Legal. E como funciona o seu back-office aí, sua empresa hoje, em termos de... Porque todo mundo fala, vamos fazer um aplicativo, vamos fazer um aplicativo. A pessoa não tem noção de que um aplicativo é uma empresa por trás, né? Não adianta... E depois a gente vai falar dos dados também, mas como que tá a sua... É doideira. Hoje eu tenho de funcionários, hoje nós somos em 7 pessoas ainda, né? Devs, estamos em 3, né? E aí eu tenho social media, eu tenho minhas 2 pessoas da sociedade, né? Que é a Bárbara e o Roger, que são designer e a pessoa da comunicação, né? Que é o Roger. E tenho jurídico e contábil terceirizado, né? Tá bom. E você é o cientista de dados mesmo. Você não falou de ninguém de machine learning ali. Ele é tudo. Eu senti que ele é... Nós, ter ideia, a gente ainda não aplica machine learning aqui em nada, né? Mas sim, soluções de dados para, enfim, onde é que eu já tomei várias decisões assim, qual é o estado que eu tenho que focar mais, quais são os usuários que eu tenho que pegar. Por ter tido esse background em dados, eu provavelmente ia pagar uma fortuna para alguém fazer isso para mim. Mas não, cara, com conhecimento de SQL, basicão e detalhe. Quando eu fui fazer a empresa, já com essa cabeça de dados, eu fiz um banco de dados extremamente já pensando como que eu ia usar esse dado no futuro. Maneiro. Então, meus dados já estão bonitinhos, do D0, para eu já fazer a query certinha que eu quero para ver o dado que eu preciso, sabe? Então, tipo, hoje em dia, eu já resolvo numa query muita coisa, jogo para o Python, sabe? E aí trato o que eu tenho que tratar ali, faço uns gráficos e tudo mais, né? E aí, dali eu já pego os dados que eu tenho que pegar e, esse aqui eu tenho que mandar e-mail, esse aqui tem que fazer um post notification, entendeu? Esse outro aqui é tentar mandar um cupom de desconto, do que, para poder reativar o usuário. Então, assim, legal. Foi assim que foi acontecendo, né? Ainda vamos num dia, quem sabe, aplicar machine learning e tal, mas, tipo, de verdade, até chegar lá, tem muita coisa antes, muito menos esforço que dá para fazer para ter resultado ainda, sabe? E até é legal você falar sobre isso, porque às vezes a gente acha que, né, que tem, ainda mais hoje, né? Tem que começar usando tudo, botar LLM, botar o negócio todo, o pessoal às vezes esquece do feijão com arroz, sabe? Do feijão com arroz, começar aquela questão da estrutura e tudo mais. E aí, até para aproveitar, Felipe, hoje, como é que tá? Vocês pensam em escalar? Como é que tá essa questão? Hoje é pro Brasil? Vocês estão já abertos para América Latina, mundo? Como é que você... Expandir para fora é doideira, tá, galera? Mas não sei, eu joguei aqui. Calma aí. Eu conversa. Vai, que quer expandir de qualquer jeito, expande lá, vai tomar na cabeça um processo lá de fora, como é que você vai fazer? A sanção externa, sei lá da onde, então, calma, você tem que estar adequado. Hoje a gente está em processo de adequação da LGPD, né, no Brasil. Maneiro. Assim que se adequar a LGPD, eu começo a adequar a GDPR, né, para poder começar a pensar em expansão. Que aí, mesmo assim, tem muito chão no Brasil ainda, gente. Olha só. Não, imagina. Quando você falou o número, eu falei assim, dá para bater. Eu vou para 100 mil contas. O Brasil são 56% da população negra. Está falando de mais de 100 milhões. Pelo menos 100 milhões, né? Eu tenho aí ainda pelo menos uns 5 milhões para conseguir aqui, entendeu? Não estou nem no primeiro milhão ainda. Calma. Tem tempo ainda. Eu entendi que o curso de adoção disso aqui é bem diferente. A galera que veio no boom é 1%, sabe? Que está comprada com a ideia. Ainda tem uma galera grande ainda para vir, sabe? Tem muita gente ainda que precisa, inclusive, entender a necessidade do aplicativo, sim, entender o porquê da existência, sabe? E até isso ainda falta um pouquinho, sabe? É muito trabalho, é muito, nossa, é muita coisa para fazer. Com um pouquinho de usuário que eu tenho, eu já passo o dia se eu quiser responder no e-mail, sabe? De 2 horas de usuário. Pouquinho de usuário que eu tenho, eu fico imaginando esses apps que tem, eu reporto assim, 1 bilhão de usuários. Tem app de 1 bilhão de usuários. Você imagina, cara. Como é que deve ser a vida do suporte deles? Eu não tinha parado pensando desse lado. Senhora! Então, assim... Aqui deve ter de problema, né? De coisa que dá errado e vão com pau, aplicativo, ou de perfil falso, essas coisas. Né? Não, e eu acho até legal você falar isso, porque a gente sempre fala muito sobre essa questão de escalar, né, e tudo mais, mas eu acho que tem que fazer direito, né? Sabe? Antes de qualquer passo, isso realmente transparece ouvindo você. E aí, falando sobre fazer direito, Felipe, eu quero saber quando você não fez! Entendeu? Porque a gente, Felipe, tem um quadro aqui chamado Que Commit Foi Esse, Matheus? Que é aquele quadro que eu quero saber, Felipe. Abra seu coração. Sabe? Porque a gente fala muito aqui, a gente perguntou desde CEO, CTO, o que for, desde um UI UX, a gente pergunta aquela história que te fez ganhar uma cicatriz, sabe? Aprender. Tá aqui, inclusive, em Engalangue. Até hoje eu sinto essa cicatriz com pessoas reclamando.
Cara, não sei se vocês acompanharam ali no começo, quem usou o aplicativo no começo e tá ouvindo aqui vai saber disso. O app travou, cara. No primeiro dia, nos primeiros 3 dias, já ficou travado. Esses 30 e poucos mil usuários aí, na primeira semana, poderiam ter sido muito mais. O app travou. Só baixava e não conseguia fazer cadastro, login, ver ninguém. Caramba. Porque eu e mais uns devs demos um mole e a gente esqueceu de botar um limite na query de usuário. Você imagina, você abre o app e tem 36 mil perfis de uma vez. 36 mil imagens de perfil de uma vez, assim. Nossa! Todo mundo lia o banco inteiro toda vez. E meu curso de Firebase, lá em cima. Imagina! Meu Deus, o pior dia da minha vida. Eu não dormi uma semana, cara, direito. Nossa, cara. Dei um mole, assim, cara, na hora de... Pô, também o Firebase não tem documentação. Eu descobri, veio a conta depois também, de cloud? Até hoje, foi a maior conta de cloud que a gente já teve. Tipo. Aí o Finops aí, Matheus, tá vendo? Exatamente. Foi a maior... Deu uma parada. Foi a maior conta que eu tive. Depois disso tudo, eu já tenho muito mais usuários e não bati essa conta grande que eu tive lá. Desembolsar quase 50 contas de cloud no primeiro mês, assim. Sem faturamento. Meu Deus. Caraca. Por causa disso, sabe? Aí, porque foi uma besteirinha, cara. Uma besteirinha fazer uma query que você esquece de botar o limite. O Firebase, ele pega sempre todo mundo. Todo mundo. Tá ligado? Ele vai lá, me dá os usuários ao redor. Beleza, vou tirar os usuários ao redor. Quer usuários? Vai todos. Ele até o mais longe, que tá lá na ponta do Acre. Nossa. Ele ordenou tudo e vinha. Toda vez, todo mundo puxando todo mundo, imagina. Aí meu Deus. Eu não imaginava esse commit, adorei. Travou o app. Cara, se você pegar os reviews do app na loja, muita gente falando, tá travado, não sei o quê, daquela época ali, do primeiro mês. E aí ficou essa mensagem no meio, assim, o app que tá travado, tá travando. Quando eu tentei usar, tava ruim. Pô, foi um errinho bobo, cara, tá ligado? Que na maiores impactos. Cara, no primeiro dia a gente começou a concentrar, no terceiro dia já tinha uma versão nova do app funcionando, tá ligado? Com esse problema. Só que, cara, esses 2 primeiros dias eu carrego até hoje como lembrança dos usuários falando, tava travado, tá travando, não sei o quê. Porra, mano, não, cara. E pior, não dava para saber. Não tinha como saber desse problema, porque não era um SQL básico, sabe? Sintaxe do Firebase que eu achava que ele tava paginando ali já, do mais próximo e tal. Ele vinha, não tava não. Caraca. Meu Deus. Realmente. Tá vendo, Matheus? Você fica falando do velho delete sem where aí, ó. Agora tem o select sem pois limit. Tem que mentalizar aqui, ó. Tem que mentalizar aqui na chamada, exatamente. Que a gente pensa só no lado técnico, né, Felipe? Quando você tá indo no lado do negócio, do impacto de negócio. Sim, é uma conta. Que pessoas não conseguem usar o seu sistema e tal. É terrível, né? Assim, exatamente, se pensar, é uma palavra e um número, né? É um limit e um número lá. O usuário não quer saber, cara. Não tá funcionando, ele não quer saber. Ele mete o pau, ele reclama, ele vai na loja e dá review, uma estrelinha, numa parada que, tipo, às vezes é uma besteirinha que você conserta, é tudo certo, o usuário vai lá, usa aí. Sabe? Então, velho, o usuário não quer saber. Já fez a review dele e já diminuiu a nota do teu app. Até hoje a nota do meu app não é tão alta por causa disso, porque a galera foi macetando nota 1, sabe? Então, foi um trabalho pra voltar. Hoje tá nota 4. Porra, tá melhor. Vai recuperar. Inclusive, se vocês estiverem assistindo e você tá no todo os primeiros dias, por favor, dê uma segunda chance e volta lá. Né? Mas dá essa chance aí, vai. Ei, merece. Não, porque eu acho assim, a vida realmente é muito bom compartilhar, porque a gente ouve muitas vezes só o pessoal falando de sucesso, né? Óbvio, olhando essa trajetória, óbvio que é muito sucesso, mas sabe que é feito por ônibus lotado, né? Aquela coisa toda, aquele noite mal dormidas, eu acho que todo esse esforço para fazer acontecer igual no Denga Love, eu acho que tem essa história que a gente, às vezes, igual você falou, a gente não pensa, a gente tá tão empolgado, eu imagino você dar tão empolgado para esse dia, né? Que uma questão dessa talvez passou, né? Sabe? Mas o poder da comunidade pode te ajudar. Vamos falar um pouco da comunidade aí, Matheus, do Google. Porque apesar de o seu aplicativo em ser de relacionamento, você está também gerando uma comunidade de usuário, né? Então acaba indo pro mesmo conceito. Acaba sendo uma comunidade, inclusive, dos usuários falarem bem e compartilhar com outras pessoas, né? Para você ganhar até no marketing em relação a isso. E, Felipe, você é uma pessoa que está sempre envolvida. Eu te conheci lá também, na época lá do EA Brasil, aí já fez um evento até aqui, roxou aqui no Rio por causa disso. Você aí que é GDE, né? O Develop Expert, então assim, foi chamado. E o moleque não é pouca merda, não, né? Assim, foi chamar para Miami, entendeu? Foi lá para Miami. É chique.
Ele é chique. Então, assim, bola pra gente. Óbvio, você viu outra questão, falou dos pesquisadores, a questão da carreira e tudo mais, mas qual foi a importância de comunidade, participar de comunidade, conhecer pessoas? Você que desde a época da faculdade, que criar uma comunidade com seus amigos, até de vagas, de estágio, qual a importância disso para hoje o Felipe que criou um app? Cara, primeira experiência minha com comunidade, na verdade, foi na igreja, tá ligado? Tipo, a igreja, ela é pra mim, foi um lugar. Eu tô na área de computação porque alguém da igreja me deu um computador, tá ligado? Então, eu tava lembrando isso hoje. Quando eu acordei, eu tava lembrando, porque um amigo das antigas mandou mensagem esses dias. Eu falei, caraca, é verdade, né, mano? Tô na área de computação que alguém lá me deu esse computador e tal. Então, assim, a importância da comunidade, justamente nesse ponto de aprendizado, né? De você aprender as coisas que você não sabe, de você dar suporte a quem não tem esse suporte. Muito tempo da minha vida, eu fui a pessoa que precisou desse suporte mais do que eu podia oferecer, sabe? Então, cara, primeira vez que eu andei de avião na vida foi por causa da IBM, por exemplo, sabe? A IBM pagou minha passagem para ir no hackathon, no primeiro hackathon que a IBM fez lá no Angel Hack, São Paulo. Caraca, eu lembro desse. Com a Marla, pô, maneiro. Então, assim, foi a primeira vez. Comunidade fez coisas assim que para mim são divisores, sabe? Se eu não tivesse aquilo, provavelmente eu estaria bem mais atrasado, sabe? E ao mesmo tempo, as oportunidades que eu tive de ajudar algumas pessoas, como eu falei lá no começo, tipo amigos que eu falava, cara, não vai por esse caminho, vai por esse outro aqui e tal, porque eu já estava vendo que estava dando certo, sabe? E dando suporte para as pessoas, ajudando, fazendo as pessoas começarem na área. Cara, acho que falar sociedade hoje é pensar em comunidade e pensar que, cara, não dá para ser sozinho, galera. Não existe essa frase de que quer ir sozinho, não existe ir sozinho, você não vai sozinho, você vai cansado, você vai triste se você for sozinho, sabe? Então, assim, em algum nível, ainda que você esteja sozinho, você tem o suporte de alguém por trás para te garantir, para te ajudar, sabe? De alguém que pensou em comunidade para abrir esse caminho para você, sabe? Porque não existe ir sozinho, tá? Não existe ficar sozinho, principalmente na área de TI, sabe? A gente sabe hoje que você quer entrar nessa área de TI, se você for entrar sozinho, você vai acabar ou demorando muito mais, ou aprendendo errado, ou tendo experiências frustrantes, como vi muitos amigos tendo, tá? Verdade. E aí, por exemplo, o GDE, que é o Google Developer Expert, foi um programa, ainda, né? Que eu ainda faço parte, é um programa que me potencializou demais, sabe? Porque eles falavam assim, cara, olha, aqui é um programa que para quem compartilha conhecimento. Então, tá bom. Você vai dar uma palestra? Vou aonde em São Paulo? A gente paga a passagem. Entende? A gente paga o hotel, não sei o quê. Cara, para mim, me ajudou bastante, porque o que era empecilho, que eu não tinha. O programa falou, não, você vai lá dar sua palestra, toma aí, sabe? Legal, suporte, né? E mais ainda, a gente vai fazer um evento lá em Miami, cola aí, pô, toma aqui a passagem, não sei o quê e tal. Então, cara, para você aprender mais sobre essas tecnologias, cara, eu falei lá com pessoas justamente eu vi pessoas do time do Bard, eu vi pessoas do time lá em Miami, da Hugging Face, tinha legal. O CEO da Hugging Face estava no evento no dia, oportunidades únicas. Não ia ter pela comunidade, né? Já fiz ligação com o François, criador do Keras, pra você ter ideia. Uau, caraca! Com ele. Então, assim, oportunidades que eu não ia ter facilmente. Se eu mandar um e-mail para o François, ele não ia ler, tá ligado? Hoje a gente tem um canal de conversa com ele. Se a gente quiser mandar e-mail, ele vai ler, porque é por dentro do GDE. O pessoal manda para ele. Relacionamento, né? Te vai abrindo relacionamentos, é isso aí. Comunidade, pessoal. E assim, é aquele negócio, né? Tipo, ontem eu estava falando sobre isso com um amigo, que você tem que ter esse respeito, sabe? Você tem que olhar as pessoas que já estão ali como pessoas para você se espelhar, sabe? Então, tipo, eu ter tido amizades como ali o próprio Sérgio Gama, né, que me ensinou um monte de coisa, eu ter tido amizades com várias outras pessoas importantes na área de tecnologia e ter essas pessoas como referência me ajudou a eu achar o meu próprio caminho, sabe? Então, velho, saiam desse caminho de achar que você não tem que ter referências, ter pessoas ali que você se espelha, ter pessoas que você presta o respeito, sabe? E isso separa bastante, sabe? Você vai olhar Twitter, bolha dev e tal, falando mal de fulano e tal. Cara, olha pela contribuição dessas pessoas, sabe?
isso é um balizador muito grande, sabe? Porque eu comecei a perceber ali quem estava fazendo, quem estava mais falando do que fazendo, sabe? E, cara, para mim, comunidade é muito esse olhar de não dá para fazer comunidade também se não tiver essa humildade, sabe? Botar no teu coração que você é mais um e você tem que ser mais um mesmo, porque se você se colocar como você sabe, você deixou de olhar um pouco para a comunidade, deixou de olhar para o todo, sabe, começou a olhar só para você. Isso é um caminho, uma ladeira escorregadia que pode acabar numa precipício aí de você ser uma pessoa que vai se tornar sozinha, sem referências, pessoas que não se espelham em você. Então, sou muito feliz de ter amigos assim que chama um podcast, sabe? Outro, vem aqui na minha empresa dar uma palestra e tal. Cara, relações que a gente construiu há quanto tempo? Pelo menos 5 anos aí, sabe? Sim, deu mais. Anos até mais. Que agora que eu tô num podcast, pessoal. Tô nesse podcast. Pois é. Caras há 6 anos, 5 anos, sabe? Então, calma. Faz o teu caminho primeiro, vai focar na tua parada, entende? Porque são resultados a longuíssimo prazo, sabe? Só que não em alguns passos vai virar mestre em alguma linguagem, que o pessoal procura muito isso, né? Legal. É um exemplo de resiliência e também de paciência, Felipe, porque você é muito jovem ainda, e quando a gente é mais jovem, a gente quer ansioso, quer ter resultado, ainda mais na nossa área, né? Que é tudo muito, quero ficar milionário em um ano. Já vai virar um novo Jobs. Então, legal demais. Um ano e vai continuar sendo uma pessoa que não construiu parceria, comunidade, respeito, coisas que não dependem de dinheiro, gente. Você pode comprar gente para ficar perto de você, mas você não vai ter comunidade. Você não vai, sabe? Não adianta. Você não vai. O exercício de comunidade é um exercício de longuíssimo prazo que traz resultados, porém é aquela troca, né? Que inclusive tem as frases, os textinhos básicos da comunidade, que é give first, né? Para você ter o give back mais tarde, sabe? Então, primeiro contribui. Como é que você pode ser útil aqui? Cara, o que tem de oportunidade para contribuir, eventos que a gente quer fazer, que a gente precisava sempre de ajuda de pessoas. Cara, ter coisas para fazer aí, você está aprendendo alguma coisa, escrever sobre isso que você está aprendendo, compartilhar com as pessoas, sabe? De maneira que as pessoas possam ter você ali como essa referência para mais tarde você estar inserido no meio, sabe? Então, não é rápido, não é Imagino que agora que você é o próprio empresário, você também fica mais difícil o seu tempo, né, para você investir nisso. Vejo que você ainda vê que é muito importante ainda você investir, porque não são só seus potenciais clientes, usuários, né, mas é toda... É o Felipe. É o Felipe e a tecnologia em si, né, é a área mesmo, legal. E que evento que você tá? Qual que é o próximo evento que você vai? Tem algum aí na manga? Por enquanto, eu só vou eventos assim para um participante mesmo, né? Acompanhar. Mas é importante, ó. Claro. Agora, eu me fechei totalmente pro meu nicho, sabe? Totalmente. Sim. Então, assim, eu fui lá em Miami e tal, porque era uma oportunidade única de conhecer algumas pessoas muito importantes ali. Mas, tipo, não tenho ido mais em evento tech e tudo mais. Por quê? Porque agora eu tô numa outra fase de vida. Eu preciso cada vez mais estar próximo do meu ecossistema para poder fazer essa relação. Então, por exemplo, vai ter agora um evento aqui na Cidade das Artes, em dia 30, do pessoal da CUFA, né? Do evento sobre comunidades também, né? Então eu tô lá, não é um evento tech, não é um evento da galera tech. Mas tudo hoje envolve tecnologia, né? Acho que esse é o ponto. Você vai falar sobre isso, você vai tocar a sua história e com certeza impactar muito mais pessoas. Claro. Felipe, tô vendo aqui nosso horário passou um pouquinho, então eu quero te pedir o seguinte: qual é aquela última mensagem que eu queria deixar pro pessoal? Ouvindo a tua história, essa trajetória hoje, né? Você saiu aí de um estagiário, virou Pediram pra gente fazer um episódio com o estagiário. Ele não é mais estagiário, mas eu conheci ele como estagiário. Então, pra mim, é um episódio com o estagiário, mas tudo bem. Eu também fiz 7 estágios, eu te entendo. Eu fiz técnico de informática, eu fiz 2 passei por isso. Então, acho assim, como você vê, aquele Felipe que ganhou um computador, né, foi por causa disso, através da questão da comunidade da igreja. Começou a fazer isso e tudo mais. Até hoje, alguns traços eu vejo que continua, a humildade, sabe? Você é o mesmo que a gente conversava mesmo há anos atrás, a gente continua e desde qualquer outra entrevista que a gente faz aqui, a gente percebe que curiosidade e humildade são fundamentais nessa área. Então, assim, o que você pode deixar pro pessoal? Talvez está indo de carreira como estagiário, talvez está no momento, está perdido, não sabe para onde vai, sabe? Ou talvez falta
ouvir você falar para tentar botar aquela ideia em prática. Ou quer largar o emprego para ter um aplicativo. Por que não? O que você pode compartilhar com quem está ouvindo a gente, por favor? Para todas essas momentos de vida das pessoas, cara, acredita na tua parada e vai, porque enfim é você por você. Tá? Então, bota na rua, executa, testa. Se você, o melhor conselho que eu vi, eu falei aqui, né? Você é uma pessoa que está aí começando, você está na hora de experimentar, então o erro do jovem é amar demais. Então, vai experimentar diversas áreas, frieza mesmo, de cara, não gostei, tchau. Mas eu vou deixar essa empresa, deixar ali na mão. Que você é estagiário, você não deixa ninguém na mão, cara. Vai fazer outra coisa, vai experimentar, entendeu? E se você é a pessoa que está aí, como foi o caso que eu me encontrei várias vezes, estava ali no mercado de trabalho, querendo fazer alguma coisa com propósito e tudo mais, e eu não achava a oportunidade disso, eu tive que fazer a minha própria, tá ligado? Tive que fazer a minha própria, porque você tá no negócio de outra pessoa, você tá fazendo o que a outra pessoa quer. Sim, entende? verdade. E tive que renunciar muita coisa, né, para fazer isso, para ter a minha própria parada. Então, assim, cara, investe no teu sonho, sabe? Vai fazer outras paradas. Se você tá aí, não tem um passarinho para dar água, filho, esposa, eu sei que às vezes quando as pessoas têm esposa, se torna mais difícil. Aí, pô, você tem outras vidas que dependem de você, né? Se tu não tem um passarinho para dar água, cara, tá esperando o quê? Vai fazer a tua parada, sabe? Vai mudar a realidade aí, entende? Entender que a gente tá aí para contribuir na sociedade, sabe? Tentar fazer dessa passagem nossa algo mais leve pro próximo, entendeu? Não é para mim. Isso aqui, viver só para mim não é útil, entende? Então, eu acho que você achou o seu propósito, né? É isso. Ainda mais o seu legado, que eu acho que eu vejo muito, talvez até esse sentimento aí do teu aplicativo, do Denga. Então, assim, a gente vai colocar o link aqui. Pessoal que está assistindo, ajuda, vamos bater 1 milhão, aí. Vamos fazer o chat de 1 milhão é volta, né? Combinado. Deixa eu fazer Baixa o Denga Love e o último conselho vai fazer outras paradas, vai te encontrar primeiro e depois disso as respostas virão. Pô, se pelo menos 10 mil também usuários do Denga se inscrever no nosso canal, pô, Matheus, aí, tá vendo? A gente tá sofrendo para chegar em 1000, a gente já chega em 10, pô. Bora aí, Vamos lá. Bora, galera. Ajuda a gente aí, pô. Muito obrigado, de verdade. Obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. Principalmente, continua sendo você. Compartilhar isso, história, pô. Muito legal te rever. Eu acho que E é bom isso, né, Lan? A gente tá aqui, a gente olha friamente agora o Felipe, né? Artigo da Forbes e tudo mais, mas eu acho que tem toda uma trajetória. E eu acho que milionário antes dos 30. Muito longe disso. E não vai dar para ficar bilionário antes dos 30. Daqui uns dias. Parabéns, inclusive. Então, Felipe, tamo junto. Qualquer coisa, fala com a gente. Muito obrigado por participar. E Alan, bora pro próximo? Até o próximo. Valeu, gente. Abraço, tchau.